Olha, para eles que estão aqui desde cedo e tá nesse pique ainda, tá bom, né? Uma salva de palmas a vocês que estão aqui conosco, acompanham. E você que acompanha em casa também, a você, muito obrigado por permanecer aqui conosco na século 21. Podemos sentar um pouquinho, vocês que estão aqui, os que estão em casa, nos acompanhem do jeito que estiverem, nos seus afazeres. E nós agora falaremos um pouco do apóstolo Paulo. Hoje nós estamos celebrando esses dois pilares de nossa fé. Eu fiz com vocês esse encontro pela manhã, falando um pouco sobre a experiência do apostolado de oração, do Sagrado Coração de Jesus, e a importância do coração de Jesus para a vida da fé, para a vida da igreja e para a nossa caminhada como cristãos. Mas não dá para falarmos do ser cristãos sem falar de Pedro e sem falar de Paulo. Mas parece que os outros apóstolos não têm importância. Tem, mas Pedro e Paulo, eles são, de certa forma, aqueles que darão um referencial maior para nós de toda essa caminhada. Primeiro, Pedro é aquele que é escolhido pelo Senhor, né? Para poder conduzir a tua igreja, para conduzir esse rebanho. Não tem como dizer de Pedro algo que seja contrário a isso. Ele é o apóstolo por excelência do Senhor. E tem aí o munus de conduzir, apacentar a igreja. Porém, Paulo é um dos apóstolos peculiares para nós dentro da fé, pois, quando nós falamos do apóstolo Paulo, nós vamos falar de alguém que não tem esse contato todo próximo com Jesus, não tem essa caminhada toda com Jesus, porém, vai fazer a adesão a Jesus no caminho. Mas até que este caminho chegue, a coisa pega. Não é verdade? Nós vimos aqui na Sagrada Escritura, em Atos 22, de 1 a 13, nós poderíamos olhar lá em Atos 9, de 4 a 6, porém já vou direto a Atos 22, e Atos 8 também nos traz referência sobre Paulo, primeiro como perseguidor de cristãos. Aquele que encontra nos cristãos a diversidade de uma nova denominação, ainda entendida como seita. Aí a gente fala, as outras são seita, nós somos religião. Mas não se esqueça, a gente também começou como seita, viu? Um dia chamaram a gente da mesma coisa. E Paulo prova isso, que ele nos persegue, porque nós falamos acerca do Messias. E principalmente, exaltamos a vinda do Messias ao mundo. Para Paulo e todos os judeus, Jesus Cristo não é esse Messias esperado, pois não veio da maneira a que eles esperavam. Olha que coisa, né? Jesus não é, porque não veio do jeito que eu queria, veio do jeito que o próprio Deus escolheu. Nasceu de forma simples, pobre, em uma manjedoura, em Belém. Não era essa a expectativa. A expectativa já era alguém poderoso, já viesse reinando, dominando sobre a terra e governando todos os povos. E Cristo não vem desta maneira. Depois, Cristo que veio, fala de um reino. E aí todos esperavam um reino o quê? Um reino onde tivesse mesmo palácio, onde ele tivesse o seu governo, onde ele pudesse ali administrar os seus. E não é este tipo de reino que Jesus estabelece. Ele estabelece um reino de justiça, fraternidade e paz. Um reino onde todos sejam um e vivam como irmãos. Não é assim que inicia? Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam os seus bens com alegria. Era até um canto das antigas comunidades e que tanto nos ensejou aí, motivou a formarmos novas comunidades. A partir desta motivação, então, nós vamos ver o Cristo estabelecendo essa comunidade de fé, essa comunidade de amor, nesta base da justiça. Justiça entendida, gente, para Cristo, como o reino onde há o amor como lei máxima. Qual que é a lei do Senhor? Ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Nessa máxima, Jesus estabelece, então, o seu reinado sobre o mundo. E é por amor, que nós vimos isso, falando sobre o coração de Jesus e sobre Pedro, é por amor que ele é capaz de realizar, primeiro, todos os milagres, curas, libertações em favor do povo.
É por amor que ele reúne até uma multidão. Quantas pessoas? 5.000 pessoas sentadas. Todas elas de forma digna. Todos comeram e ainda sobrou 12 cestos que foram recolhidos para continuar alimentando os discípulos na messe. Assim é o modo de Jesus reinar. Mas esse modo, para eles, ainda não está certo. Depois, esse mesmo rei vai dizer uma expressão que é própria do Deus de Israel. Ele é, por excelência. Deus se apresenta dizendo, eu sou. E Cristo também vai trazer para si essa prerrogativa do eu sou, porque Ele e o Pai são um. Nós acabamos de viver a festa da Trindade. A Santíssima Trindade é um só Deus em 3 pessoas distintas. E todos estes eles são o único e verdadeiro Deus. E expressam aquilo que é vontade do único e verdadeiro Deus. Pois onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Pai. E assim também em comunhão com o teu Santo Espírito. Mas isto ainda não agrada aos judeus. E aí Jesus, ao dizer eu sou, ainda agora conseguiu fechar toda a intenção que tinham de pegá-lo em contradição. Porque ao dizer que ele é Deus, ele está para a tradição judaica, blasfemando na sua época e afirmando algo que homem jamais poderia dizer que é Deus. E ainda Jesus faz a analogia dizendo, mas olha, vós dizeis que aquele que tem Deus, ou que pertence a Deus, ou que é circuncidado, ele é um Deus com D minúsculo, ou são os deuses, né, da humanidade, porque são presença real de Deus. Ele usa até desta expressão, mas isso também não convence aos seus. Desta maneira, nós veremos a condenação de Jesus Cristo, agora vai parar na cruz, e vamos encontrar Paulo agora no meio do caminho. Diz a tradição que ele não conheceu Jesus, não conviveu com este, mas pensemos bem, pela idade, pela expressão de um e de outro, podem ter sim, muitas vezes se cruzado nos caminhos de sua fé. Porém, divergentes nas suas opções, divergentes no seu modo de viver esta palavra. Paulo é um judeu praticante ao extremo, como Jesus Cristo. A gente fala que Jesus funda o cristianismo, e é verdade, mas antes de mais nada, a gente tem que olhar para Cristo como um verdadeiro exemplo de judeu. Vai à sinagoga todos os sábados, vai às festas do templo, não perde uma, todos os eventos maiores tem que estar no templo, está lá, pega sempre um espaço dali para poder pregar, evangelizar. Jesus nos ensina já nesse testemunho como cada um de nós também deve seguir a Cristo, deve fazer o caminho do templo, deve fazer o caminho da casa de Deus, deve fazer o caminho daqueles que vão ao santo do santo constantemente. E chama atenção de novo aos católicos que não vão à igreja. Se o próprio Deus encarnado em nosso meio foi ao templo, porque eu vou me sentir mais do que Deus e não ir ao templo, não estar aos domingos na casa do Senhor. Domingo é dia de missa, é dia de estar em oração, é dia de estar na casa de Deus. Então você escolhe um dos horários e vai à Santa Missa na tua paróquia, comunidade ou aí no seu círculo de oração. Certo? É preciso despertar para isso com Jesus Cristo. Mas voltando lá no pobre do Paulo, no caminho, esse homem então começa agora a ficar enfesado. Que nem vocês ficam, viu? Tem uma turma aí que fica bravo quando ouvem falar de novas denominações, de outros segmentos, que nada, a igreja é só nossa, é só nossa, é só nossa. E isso nós afirmamos porque nós estamos dentro dela. E nós cremos porque nós vivemos intensamente esta fé. E temos por certeza porque nós estamos há mais de 2000 anos na história. E é por isso que nós afirmamos desta maneira. Porém, nos cabe o quê? Respeitar ao outro. Respeitar a diversidade. Respeitar as diferenças. Respeitar a tudo aquilo que vai surgindo como novo. Porque diz a palavra, se for do Espírito, permanece. Se for de Deus, terá continuidade, mas se não for, há de ruir-se com o tempo. Então, orar a Deus para tudo que surge, para que Deus possa confirmar como propósito seu. Ah, mas só querem explorar as pessoas.
E você acha que as primeiras comunidades nossas não eram diferentes? Olha lá, quando os cristãos tinham tudo em comum, eles faziam o quê? Dividiam os bens com alegria, eles davam tudo. Dava as terras, dava os patrimônios, dava metade das posses que tinha, para que essa igreja crescesse, para que ela prevalecesse. E tudo isso, então, vai inflamando o coração daquele que é judeu, raizante, convicto, certo de que só tem a tradição e só tem a religião deles como único segmento. E aqui nós vamos encontrar, então, um desses bem determinado no caminho. Paulo, o menino era curisco, viu? Olha, comadre, vou te dizer, bichinho era abusado na fé. Tão abusado que pede uma ordem para perseguir todos os que são cristãos. Se eu sou cidadão romano, sou judeu, circuncidado, eu posso, né? Tenho poder, vou correr atrás dessa raça agora. Vou perseguir, vou matar e vou trazer preso ainda uma turma dessa. E no meio de tudo isto, agora, nós encontramos então, Atos 9, quando o apóstolo Paulo tem um encontro com a verdadeira luz, com o próprio Senhor Jesus, que neste encontro com o apóstolo Paulo, é marcante isso, chega a nos causar arrepio ainda hoje, porque eu falo, nós temos muitos cristãos que não são convertidos ainda. Temos muitos católicos que, na verdade, não conhecem o Senhor, não vivem este evangelho, não propagam essa fé, não anunciam a Jesus Cristo. E Paulo não, ele anuncia ao Senhor acima de todas as coisas. Olha lá, os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que bonito de Saulo, porque imediatamente ele responde, quem és, Senhor? A resposta de Paulo já traz uma afirmativa convicta de saber quem lhe fala, mas a luz ofusca a sua visão. Eu quero aqui com você refletir sobre essa luz, sabia? Porque tem gente que ainda não encontrou essa luz no caminho. Vocês são batizados, todo mundo aqui? Todo mundo batizado? Tem certeza? O bom é quando a gente pergunta 2, 3 vezes, tem certeza? Com tenho certeza, agora vem mais alguma coisa, né? O que é ser batizado? É ir lá na igreja, pedir a um padre, fazer lá um cursinho, e depois o padre pegar uma cuia, mandar água na cabeça, e pronto? O batismo está muito mais além do que a mera ritualidade que acontece. E aqui jamais quero eu ridicularizar esse sacramento, mas chamar a importância que ele tem em nossa fé. Quando esta água cai sobre a minha cabeça, os meus olhos devem cegar-se para o mundo. E a partir de agora, abrir-se para Deus. Mas eles não abrem diretamente. Eles não vão abrir de uma vez não, viu? Agora já encontrei Jesus, estou vendo. Jesus, estou vendo tudinho. Não, não é assim. É um processo. É verdade? É um processo. É uma conversão dia após dia. Quando nós batizamos a maioria das crianças na igreja, pequenas, poucos são batizados adultos, não é verdade? Tem consciência ainda do que está fazendo? Não, é assumido na fé dos pais. Tem certeza do caminho que vai seguir? Não. Por isso, então, ainda estão com os olhos vendados, certo? E precisam agora de uma boa catequese, para que possam ver verdadeiramente aquilo que Deus quer. Possam compreender aquilo que é vontade de Deus. E possam, assim, ao longo do caminho, discernir qual que é o propósito de Deus em suas vidas. Qual que é a missão, qual é o chamado. Porque a gente não entende batismo como chamado, como missão. A gente só entende batismo como ritualidade, como tradição, mas esquece que é o batismo que me faz missionário nesta igreja. E como Paulo, no meu batismo, no seu batismo, você deve então agora cegar-se para o mundo. Eu não vejo mais o que é da carne, eu não vejo mais o que é do mundo, eu não pertenço mais a este plano. Agora eu vou verdadeiramente assumir o meu ser
de Cristo. E aí que a coisa pega. É aí que nós vamos agora encontrar o problema. Porque olha lá, Paulo, quando teve esse encontro verdadeiro com Cristo, no momento ao qual esta luz o reveste, ele, encontrando-se com esta luz e ouvindo esta voz, agora no teu íntimo, ele responde a Deus como um propósito de segui-lo, porém precisa agora da efusão do Espírito Santo. Precisa da confirmação dos apóstolos, precisa da imposição das mãos, para que assim então este possa viver como apóstolo do Senhor, anunciar e testemunhar este evangelho. Então desperta você também atento a tudo isso, porque a gente simplesmente vai, recebe o batismo, faz todo esse ritual bonitinho, mas não espera receber o Espírito Santo. Quem aqui já sentiu a presença de Deus? Já sentiu essa coisa? Ai, olha, né? Deus está aqui nesse momento, vocês cantam, não é? Como é que é, menino? A música? Pode cantar, vamos. Aqui ao vivo, filho, a gente vai na hora. Jesus está aqui. Canta. Nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. Com força agora, ainda se vier. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Por que eu puxar essa canção com você? Quantos aqui que, ao começar a cantar, a lágrima já salta aos olhos, nos vem a lembrança, nos recobra o valor deste Deus tão verdadeiro. Começamos a lembrar de tantas coisas que Deus tem feito, livramentos que Ele realizou em nossa vida. E aí eu perguntei, quem aqui já sentiu a presença de Deus? A gente fica acuado, né? Fica meio amedrontado. Eu não sei se eu respondo certo, vai que o padre me pega agora nesta, e é uma pegadinha, e eu na verdade não senti ainda essa presença. E aí que está, o que faz a diferença no ministério de Paulo é sentir esta presença de Jesus. E quando ele sente a presença de Cristo, ele diz bem claro, já não mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pode a comunidade não me confirmar, podem os discípulos do Senhor, apóstolos do Senhor, não me confirmar na fé, mas eu me considero apóstolo por excelência. E assim deveríamos nós vivermos intensamente essa fé, porque o que tem de irmão e irmã fervoroso, com dons, com carismas, com condições e capacidades de evangelizar, mas está acuado, está fechado, está vivendo como se fosse perseguido pelos irmãos, está vivendo com medo, está ainda na experiência do cenáculo fechado, não conseguiu ainda contemplar o dia de Pentecostes, não viu o fogo descer do céu,
não recebeu esse fogo como unção, como um ministério profético. E às vezes a gente fala, ministério profético, irmã, agora então tem que começar a ter dom de revelação. Não, olha o profeta que foi o apóstolo Paulo, e não fazia revelação nenhuma, não onde passava, apenas dizia a verdade sobre Jesus Cristo, apenas anunciava a um Deus único. Chega em determinado lugar, estão ali os adoradores de outros deuses, e o que ele faz? Ele diz, olha, os deuses de vocês são bons, viu? Os deuses de vocês são poderosos, porém, vocês têm um Deus para cada departamento. Ó, estou trazendo um Deus aqui, vocês põem nesse lugar aqui, tá? Esse é único, esse faz tudo sozinho. Esse aqui não precisa de ajuda de mais ninguém, não. Esse Deus é o único e verdadeiro Deus. Às vezes nós não temos esta coragem, sabia? A gente anuncia tantos deuses no caminho, tantos senhores no caminho, tantas outras opções no caminho. Já percebeu que normalmente, eu estou falando, por exemplo, de São Paulo, mas o testemunho da vida dele, e tem pessoas, por exemplo, que querem só São Paulo como referência. Não, vou pedir para São Paulo, e aí o apóstolo Paulo leva a Deus. Eu vou pedir para Santo Expedito. Santo Expedito é invocado em tudo, né? Até para documento perdido, chave perdida, São Longuinho perdeu. A gente chama agora Santo Expedito, é o que está mais perto, né? São Longuinho já está com muitas ações para procurar, né? Então peça para outro. É verdade. Olha a igreja, por exemplo. Quantos fiéis entram na igreja, não se ajoelham, não vão direto ao sacrário, mas que toquem tudo quanto é santo que tem no caminho, toca. E toca, manda beijinho, manda abraço, chora, se emociona, aí chega aos pés do que morreu por nós numa cruz. Padeceu por causa dos nossos pecados. Não cometeu pecado algum, mas sofreu por mim e por você. É injuriado, caluniado, blasfemado ainda nos tempos de hoje. Há tantos que ele resgatou ao longo do caminho que não dão testemunho dele. E aí a gente faz o que com ele? Ignora. Na hora que vai falar com ele, encontra a Dona Maria Cotinha no caminho, e lá vai cumprimentar a Dona Maria Cotinha, e cadê o dono da casa? Não conversa, não vê, não enxerga Jesus, não faz um encontro pessoal com Cristo. Nós estamos, talvez ainda, gente, servindo a outros deuses, servindo a outros senhores. Eu peço até desculpa de dizer isso, mas é uma verdade. Servimos a outros deuses e a outros senhores. É preciso, como Paulo, acordar. Vá no caminho, e no caminho das suas imperfeições, no caminho das suas falhas, no caminho das suas tristezas, agonias, deixe essa luz te encobrir. Deixe essa luz tomar de conta da sua vida. Deixe essa luz te envolver num todo. E ao envolver-se por essa luz, escuta a voz que sai dela. Escuta. Escuta o próprio Deus dizendo, eis a minha filha amada, eis o meu filho amado. Escuta o Senhor te chamando pelo nome. Paulo, Marcos, Lúcia, José, João, Maria. Escuta o Senhor te chamando. E não faça que nem os discípulos do Senhor. Não dorme no caminho não, viu? Tem gente que dorme e perde a salvação. Tem gente que também está como virgem prudentes, né? Foi para a missão, mas não levou óleo na lamparina. Aí, sabe o que acontece? O Senhor tarda. É verdade, estava esperando que chegasse 1 hora, 2. Que nem a missa, né? A gente vai para a missa e conta. Nossa, o padre hoje, misericórdia, hein? Passou dos limites. Vai no terço. Nossa, a irmã hoje estava abusada na fé, né? Nossa senhora, o terço de 20 minutos ela estava dando 50, gente. Misericórdia, na próxima eu já não venho. Vai na novena, Jesus amado. Ou é aquilo do jeito que está escritinho ali, ou se o Espírito Santo soprar uma intenção, ou se o Espírito Santo soprar um novo clamor, não pode. Tudo isso é a experiência que nós colhemos dos apóstolos. Viver a incondicionalidade da fé. Viver uma fé sem estar apegado a tempo, a hora, a lugar, a pessoas, a espaços. Não, viver incondicionalmente. Porque quando eu me torno apóstolo de Cristo, discípulo do Mestre, eu não tenho mais escolha.
Eu faço aquilo que o Senhor me manda. E tudo eu faço como servo inútil. Fiz apenas o que tinha que fazer. E aqui vem a chamada de atenção, né? Vocês estão achando que é fácil fazer o que Paulo fez? Andar de um canto para o outro? Visitar tantas comunidades? Né, comadre? Ir aí a tantos povoados, ver tantas pessoas, ser rejeitado em alguns lugares, ser bem aceito em outros, receber reconhecimento de alguns, mas com certeza de outros, escárnio. Acha que é fácil para um apóstolo que acreditava em uma determinada fé e no encontro com Jesus passa agora a entender que Cristo naquela fé é aqueles que eles tanto esperavam e que a certeza de que a aliança de Deus se cumpriu definitivamente agora se deu e assumir agora isso perante os outros. Tem gente que é católico e não assume ser católico. Vai na festa, vai no fuá-fuá, vai no balacobaco, está lá na reunião de família, né? Porque reunião de família tem hora que é um balacobaco, minha filha. É um fuá danado, que é um pega-bagabalho doido. É um discutindo com o outro, um quer falar mais alto que o outro, aproveita no dia da festa para tomar mais uma e pôr as diferenças em dia, não é verdade? Então, chega ali naquela hora, o que era católico é o primeiro agora a dar contra-testemunho, a contradizer a sua doutrina, a sua fé. E ainda diz, na nossa igreja pode tudo, pode nada. Você que ainda não conhece a tua igreja, você que ainda não sabe o que a tua doutrina diz, você que na verdade ainda não se encontrou, não foi nem só com a igreja católica, você não encontrou é com Cristo ainda. No dia que você encontrar com Cristo, você vai entender que tudo posso, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. E quem diz o que é lícito? O Senhor Deus. É o Senhor Deus. E aí tem a doutrina, e aí tem a Sagrada Escritura, e aí tem o Catecismo da Igreja Católica, aí tem o Compêndio do Vaticano II. Nosso padre está falando um monte de palavrão agora. Nunca vi essas coisas. Aí então comece a ver. Descubra. Passa na livraria depois, aproveita, passa na nossa aqui mesmo, viu? Não vai tão longe, não, busca aqui mesmo, mais perto, você já ajuda a Associação do Senhor Jesus, ou liga para cá e compra aqui mesmo no nosso shopping, né? Tem um negocinho de shopping, fast shop aí no ar, né? O padre não viu o que era o trem, mas sei que vende pela rede também. Então, aproveita aqui mesmo e adquira, para conhecer qual que é a tua igreja, para conhecer o que seu Deus quer de você. Talvez você está procurando muito longe, está esperando a revelação do alto. Tem gente que está esperando Jesus aparecer de novo na frente, você cair do cavalo de novo, para poder enxergar. Olha, desculpa, vai demorar, viu? Vai demorar. Porque todos os dias Ele está fazendo isso, mas você não quer enxergar. Todos os dias Ele mostra isso de novo, e você não quer ver. Está na hora de abrir os olhos e compreender à luz da fé aquilo que Deus quer de você. Então, por isso, Atos 9, de 4 a 6, conversão de Paulo. É preciso que muitos se convertam. Encontre-se com Jesus de verdade. E encontrando-se com Jesus, continuem agora, ou comecem agora, a fazer o único caminho que liberta, que salva, que cura. E aqui, gente, não tem mágica. Não tem mágica. É preciso determinação. É preciso opção de vida. E Paulo fez uma opção. Paulo fez uma escolha. Ele escolheu Jesus. Ele escolheu estar com Jesus. E aí, escolhendo estar com Jesus, depois ele escolheu uma outra opção, que está em Atos 9, 7, 8. Levantar-se da poeira, levantar-se do chão, levantar-se da lama, sair do pecado, sair de tudo que é oposição a Deus e assumir agora o ser de Deus. Sai do limbo. A gente adora a parábola do filho pródigo, mas não gosta de viver a experiência do filho pródigo. Nós amamos Paulo, mas ninguém quer viver a experiência de Paulo. É preciso levantar do chão, sair dessa poeira que você está. Saindo dessa poeira, é preciso abrir primeiro o teu coração e os teus ouvidos. Sabia, comadre, que o coração tem ouvido? Os cardiologistas que me perdoem nesse momento, mas tem. Eu agora me meti a cardiologista hoje, viu? Tem.
seu coração tem ouvido, mas o ouvido da fé, o ouvido da intelecção espiritual, o ouvido da locução interior da voz de Deus, o ouvido da locução da voz da mãe que fala constantemente com seus filhos, pedindo: volta para o teu Senhor, volta para o teu Deus, volta para a casa do Pai, volta para o encontro com o único e verdadeiro Deus. Põe o seu ouvido, então, do coração para trabalhar. E a partir daí, deixe que os sentidos, o olhar, o ouvido humano, a boca, se torne ferramenta de Deus. Se torne agora usada e transformada por Deus. Tem gente que não está usando o ouvido para Deus. Percebe? Escutem o evangelho de hoje. Você que ainda não foi na missa, vai mais tarde. Quem está aqui ou estará conosco no século 21 vai participar da missa daqui a pouco. Então, ao ouvir o evangelho, você escuta o evangelho. Eu vou pedir que você peça para alguém te contar uma fofoca. Aquela bem cabeluda de alguém. Tá? De um parente mais próximo, melhor ainda. E aí, quando te contarem essa fofoca, me diga, o que você gravou? O evangelho ou a fofoca? Agora, o pior não é isso. Eu quero saber o que você vai fazer depois. Ouvindo o evangelho e uma fofoca, o que você vai anunciar? O evangelho ou a fofoca? Aí está. Nós ainda precisamos nos converter a Jesus Cristo. Precisa conversão. Então vocês aqui não vão fazer fofoca um para o outro. Se fizer, o padre vai rogar uma praga aqui hoje, viu? Tá? Bom, quem está em casa também já manda a praga por encomenda. Tá bom? Abrindo os olhos, Paulo, no início não via nada. Quando que ele pode ver? Quando o Senhor determinar. Quando o Senhor agir com a tua unção sobre ele. Quando o Espírito de Deus vir sobre ele. E aqui eu chamo a atenção, porque a gente tem mania, né? Ah, eu sou católico, e católico apostólico romano, nós não somos pentecostais. Não somos da igreja pentecostal, isso é verdade. Mas nós nascemos do Pentecostes. Talvez por essa expressão, tantos católicos estão vazios de Deus. Talvez por essa expressão, nós doutrinariamente não conhecemos a nossa igreja. Porque não somos cheios do Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente recebe esse dom de Deus, quando a gente recebe a unção vinda do alto, quando a gente deixa esse fogo descer sobre nós e diz: olha, Senhor, usa-me, faça através de mim o que quiseres, eu sou teu. Como Santa Teresinha nos diz, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu me torno totalmente dele e ele totalmente meu. E assim, as aparências de um com o outro se fundem e para o mundo se confundem. Porque aquilo que era fraco e pequeno, Deus faz forte perante povos, raças, línguas e nações. E aquilo que era forte, Deus sucumbe, Deus oprime, Deus rebaixa. Por quê? Porque na verdade não era de Deus. Os de Deus terão sempre a aparência de ovelhas. Aparência frágil, aparência pequena, mas estão sempre cumprindo a voz do teu Senhor. Não fazem nada sem abrir e fechar a porta, o próprio Deus. Não vão para a direção que Deus não queira, mas seguem apenas aquilo que Deus determina. E não tem outra voz que os conduza, a não ser a voz do único e verdadeiro Deus. E assim, caríssimos, nós vamos também entrar no mistério paulino de dizer, quando nós assumimos verdadeiramente este mistério, nós vamos começar um combate. Um grande combate, viu? Sabia? Você vai para a batalha. E tem cristão que não está na batalha ainda. Não está no exército do Senhor. A gente até canta lá na igreja, né? Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos lá? Vamos cantar o canto da vitória.
vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso Fique em pé. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Quem é o nosso general? O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Quando você sai para a batalha, você sai para lutar contra quem? Olha aqui, ó. A palavra diz, a gente não escuta a palavra, pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E é interessante como que a gente tem facilidade de armar um combate contra o nosso irmão. Você percebeu quantas pessoas brigam umas contra as outras? Né? Ah, eu não gosto de você. Ah, o seu cheiro não me agrada. Menina, essa roupa que você está usando não me agradou. Por isso eu não gosto de você. Viu? Tá? Estamos inimigo agora. Dedinho para lá, dedinho para cá. Tá? Não quero mais. E vira cara. Né? Na igreja, então, eu fico bobo com isso. O irmão, porque a proposta de um é diferente da do outro. E é verdade. Isso aqui é unidade na diversidade. As propostas são sempre diferentes. Os modos de ver as coisas são sempre diferentes. Mas essa diferença tem que nos unir. Tem que nos agregar mais. Porque aquilo que você vê como diferente, unindo com o que eu vejo, se fundirmos tudo isso, olha que maravilha de manifestação. Mas aí a gente briga contra o outro. Quem que é o seu principal inimigo? Não faça menção à palavra. Quem é hoje o seu principal inimigo? É uma pessoa? São pessoas que estão no seu caminho? São pessoas que entraram na sua família? E aí a palavra diz, não, nenhum desses são seus inimigos. Os inimigos nossos estão dentro de cada um de nós. Orgulho, soberba, prepotência. Sabe por que Paulo fala isso? Porque ele teve que vencer esse inimigo para poder fazer prevalecer a vontade de Deus. Ele teve que vencer a força da carne, a força do sangue, a força da matéria, para entrar verdadeiramente no mistério de Cristo. E para proclamar então que o general é Cristo e que nós pertencemos a este exército, devemos compreender, claro, que não vamos lutar um contra os outros. Eu não sou o seu inimigo. Você não é meu inimigo. Você que está em casa não é meu inimigo. Mas o inimigo é Satanás e todas as suas potestades. Este nos ronda, este nos seduz, este com as tuas armas nos tenta constantemente e nos tira do verdadeiro caminho, da verdadeira direção. Por isso feche seus olhos um instante. Vamos orar. Eu não sei qual é o inimigo que está tomando de conta da sua vida. Eu não sei como ele tem te atribulado. Eu não sei como ele tem te atormentado. Não sei como ele tem testado a tua família. Mas hoje eu quero fazer um convite para você. Primeiro, vamos detectar quem é este inimigo e onde ele está. Lembre das pessoas que você tem discórdia, divisão, ou está vivendo algum problema. Lembre das pessoas que você tem passado tribulações, tormentas. Vamos pensar naqueles que nos impedem talvez
de fazer a vontade de Deus, de seguir o caminho de Deus, aqueles que nos impedem de ser feliz, de viver feliz, de formar uma comunidade feliz, aqueles que se frustram com o nosso sorriso, com o nosso vestir, com o nosso falar, aqueles que se incomodam com a nossa existência. Vamos pensar nesse sim. Mas qual é a força que está atrapalhando vocês? O que está existindo entre vocês que na verdade os faz ser desta maneira um com o outro? Inimigos. Inimigos uns dos outros. Pense no que tem gerado essa contradição. Pense no que tem gerado essa oposição um ao outro. Porque não adianta acusar o próximo apenas, mas você tem que reconhecer o que está gerando essa oposição. E não fale de forma negativa no teu interior. Não fale pensando mal do outro, não. Fale lembrando que você não é perfeito. Que você não é mais que ninguém. Que você é servo inútil como qualquer um outro. E dessa maneira, nós somos todos filhos do mesmo Pai. Como filhos do mesmo Pai, precisamos tomar uma decisão. Eu vou continuar servindo a Satanás? Eu vou continuar servindo as minhas ideologias, os meus maus hábitos, o meu orgulho, a minha soberba? Eu vou continuar servindo a minha prepotência existencial? Hoje eu vou tomar a opção de levantar e abrir meus olhos novamente. E a partir daqui deixar Deus me ensinar a enxergar pouco a pouco. Deixar Deus me mostrar o que eu tenho que ver de verdade. Quem que eu tenho que enxergar? Para onde eu devo olhar? Sobre o que deve reclinar o meu olhar, a minha fala? Sobre o que deve reclinar as minhas orações? Até no rezar, às vezes a gente reza errado. A gente reza pedindo para afastar a pessoa do nosso caminho, ao invés de pedir a Deus para me dar entendimento, para poder suportar ao outro. Paulo diz isso: suportai-vos na fé, amai-vos uns aos outros, suportando na fé, aceitando a limitação, aceitando o outro como ele é, mas passando você, pela mudança. O outro não conhece essa palavra, o outro não teve essa oportunidade do encontro, você teve, eu tive, você que está em casa está tendo. Nós que estamos nesse encontro somos os convidados a mudar. Nós que estamos nesse encontro somos os convidados a passar pela transformação. Nós que comungamos do Cristo vivo na Eucaristia é que recebemos a salvação. Se o outro que não comunga vem contra você, é preciso então que você vá na palavra. É preciso. E na palavra você encontre em Efésios 6, essa palavra que diz: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, as cinturas cingidas. Sabe por que a gente cinge a cintura? Para falar com moderação, para falar apenas aquilo que é vontade de Deus, para não ficar dizendo qualquer coisa. Ah, eu sou assim, eu solto o que vem na boca, veio aqui na garganta, eu solto. Controla. Pergunta primeiro se isso é de Deus. Pergunta primeiro se isso vem de Deus. Se você vai falar alguma coisa e não é propósito de Deus, que você diga ao Senhor: que se cale minha boca, cesse a minha voz, se o que eu vou dizer não vem de ti, Senhor. Repete para você no teu interior: Senhor, eu firmo um propósito contigo hoje. Vamos junto? Senhor, eu firmo esse propósito contigo. De hoje em diante, que se cale minha boca, se o que eu for dizer
não for de tua vontade. Por isso, Senhor, cinge os meus rins, que me falte o ar, se eu for falar, de hoje em diante, algo que não lhe pertence, ou que não esteja em tua vontade, Senhor. Assim, diz o Senhor então, o corpo vestido com a couraça da justiça. O que é ser justo, amado, amada? É viver conforme os mandamentos do Senhor. Mas tem gente que acha que ser justo é julgar o outro, acha que ser justo é condenar o outro, acha que ser justo é criticar o outro. Paulo em momento algum critica os apóstolos. Paulo em momento algum critica aqueles que estavam espalhando o evangelho e espalhavam de forma diferente. Paulo em momento algum entra numa comunidade e diz: ó, Deus de vocês não presta. Não, até perante os deuses estranhos, o cara tem uma diplomacia de dizer: ó, é bonito, viu? Gostei, Deus é bom. Mas esse aqui que eu vou falar agora, com certeza, se você conhecê-lo de verdade, a tua vida vai mudar. Sabe por quê? Eu sou testemunha viva. Já não mais sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Ó, não sou eu que estou falando agora, é Ele que está falando através de mim. Não sou eu que estou orando sobre vocês, não. É Ele que ora através de mim. Por isso, vesti da couraça da justiça. E os pés estejam calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Que os vossos pés estejam revestidos, para que você possa livremente ir onde o Senhor te mandar, fazer aquilo que o Senhor te pedir, e mais do que nunca, embraçai o escudo da fé. Qual que é o teu escudo na fé? Qual que é o escudo seu na fé, escudo meu na fé? O amor que está onde? Na palavra de Deus. Os católicos vão para a rua pregar e não leva a Bíblia, né? Quer pregar a palavra de Deus sem Bíblia. E nem lembra o texto sagrado de cor. É atrapalhado mesmo o negócio, né? Esse é o seu escudo, a palavra. E para nós, com a devoção a Maria, também o nosso terço na mão. É o terço empunhado, como as balas de nossa arma, para dispararmos contra o inimigo constantemente. E a palavra de Deus no nosso coração, cravada na alma, para anunciarmos e testemunharmos aos outros que Jesus é o Senhor. Vai adiante. E os pés calçados prontidão para anunciar o evangelho, sobretudo embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da justiça e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. O que está revestindo a minha cabeça e a sua, gente? Tem gente que está revestido pela novela. É engraçado esses dias. Terminou a missa no fogo, né, do Espírito Santo. Aí vou eu ver uma rede social. Estava lá a pessoa comentando. Acabou de sair da missa. Comentando: menina, cheguei em casa e tive uma decepção. E eu, claro, né, espasmo na hora. Coitada, acabou de sair da missa, deve ter tido um problema em casa. Ela coloca: fulana de tal não vai ficar com ciclana. Olha que absurdo. Você que absurdo. E aí eu pergunto: o evangelho do dia, ela falou? E o comentário do evangelho do dia? A pessoa comentou. Eu posto o evangelho todos os dias na rede social. E tantos padres eu vejo postando também. Você percebe que todo mundo entra lá e diz: amém, amém, amém. Mas ninguém faz um comentário da palavra na tua vida. Sabia? A gente precisa disso. De pessoas que usem esses espaços para aproveitar e profetizar, para anunciar, para falar como aquele evangelho, como aquela palavra tocou a sua vida, tocou o seu coração. E a partir dali você partilha. Gente, a coisa mais bonita da comunidade paulina é a partilha. Os cristãos partilhavam, eles dividiam, eles transmitiam um ao outro os valores da fé. E hoje a gente só diz: sim, eu creio, amém.
O Evangelho está dizendo: raça de víbora, sepulcro caiado, você vai para o inferno. E aí você, amém. O Evangelho disse: aquele que não está comigo está contra mim. Você, amém. Amém é o quê? Você está com ele ou contra ele? Você comunga com ele ou contra ele? Você celebra com ele ou contra ele? O seu amém não me deixou uma resposta clara. É preciso que você diga algo mais, para que eu, como vivente desta palavra, eu compreenda que há um irmão comigo na missão, que há um outro combatente comigo nessa messe, de que esse exército está bem direcionado, porque os seus discípulos, os seus missionários, os seus agentes estão todos prontos para a grande batalha. E aí que está. Revista-vos desta palavra. Deixe essa palavra vos cobrir por inteiro. E aqui, gente, não tem patuá, não tem amarração, não tem mandinga, não tem simpatia, não. Tem que ler. Tem que pegar e ler. Aí tem que ler. Ler, meditar, refletir, partilhar. Ler, meditar, refletir, partilhar. E depois, viver. Depois, viver. Eu leio, medito, reflito, partilho. E agora vou viver. Porque Paulo não disse por acaso: o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho. Suporto tudo na carne, todos os espinhos que me sejam cravejados, por amor ao Evangelho. Não somos capazes ainda disso? Então está na hora de nos tornarmos. Não estamos prontos ainda para isso? Está na hora de se tornar. Caminharei o quanto necessário for para propagar a boa nova do reino. E como João Batista, que diminua eu, para que prevaleça o nome do Senhor. Aí o povo fala, né? Ah, o padre está na televisão, agora o padre é famoso. Não é fama que nós queremos. A gente precisa ser reconhecido pelo Evangelho. A gente precisa ser reconhecido pela palavra semeada. A gente precisa ser reconhecido pela pregação que mudou a tua vida, pela pregação que transformou a tua vida. A gente precisa ser reconhecido por isso. Não porque o rosto é bonito, não porque é gordinho ou magro, ou isso, aquilo, não. A gente precisa ser reconhecido pela palavra que Deus colocou na boca, no coração e na vida. Pelo modo de viver, que não é perfeito ainda, porque eu, como vocês, estou tentando chegar na perfeição. E todo dia tem que pegar lá o pontalete, martelinho e bater, viu, filha? E bater. Tem dia que sangra de chorar, de fazer chorar, porque converter-se para Cristo faz a gente cair constantemente, faz a gente conhecer o chão primeiro. Converter-se para Cristo faz a gente compreender a dor, a agonia. Converter-se para Cristo nos leva a olhar para as chagas abertas e se perguntar: para eu crer, eu preciso tocar ou não? Há dias da vida que a gente tem esse desejo: Senhor, eu quero tocar, porque está me faltando a fé. E há dias que não. Só de ouvir dizer que Jesus está passando, já muda, já transforma, já me sinto melhor, já percebo que uma brisa suave e mansa paira sobre esse lugar. E assim, nós vamos então deixar também esse Deus tocar em cada um de nós. Fique em pé. Põe a mão no ombro do seu irmão, da sua irmã que aí está. Vamos orar a esse Deus. Ore por esse irmão, ore por essa irmã. Peça que o Senhor hoje infunda esse Espírito Santo em cada um de nós. Estamos quase um dia de retiro praticamente. Encontro com a palavra, encontro com o coração de Jesus. E logo mais encontro com a Eucaristia. Tudo isso para quê? Para sermos transformados. Para nos transformarmos naquele que nós recebemos. No batismo, na Eucaristia. Reze por esse irmão que está aí do teu lado.
Faça a tua oração por ele. Vá pedindo ao Senhor que derrame sobre ele esta armadura do cristão. Prepare-o para a sua batalha espiritual, para essa batalha que não é contra homens, não é contra mulheres, não é contra seres físicos, mas sim contra forças espirituais, contra demônios e potestades. Diz que demônio não tenta pobre, tenta pobre, tenta rico, tenta grande, tenta pequeno, tenta todo mundo, porque o que é de Deus, Ele quer que se perca. E diga comigo: obrigado, Jesus, por me trazer a esse encontro. Obrigado, Jesus, pela oração do meu irmão, da minha irmã. Eu sairei daqui renovados. Obrigado, Jesus, por compadecer-se de mim e derramastes assim sobre mim o teu Santo Espírito. Dai-me um pouco, Senhor, da coragem de Pedro e da audácia de Paulo, para que eu possa profetizar e evangelizar, e em teu nome, assim seja. Amém.